Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 28 e versículo 29. Jesus Cristo, ele estava terminando o seu sermão, chamado Sermão do Monte. E ao terminar este sermão, diz o texto no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, muito me chama a atenção, e quando eu leio esse texto, eu trago à minha memória um outro texto, onde Jesus Cristo, ele acalma uma tempestade. E os discípulos dentro do barco olham para ele e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é esta pessoa que tem tremendo poder, tremenda autoridade? Irmãos, os próprios discípulos ficaram admirados, e olha que eram pessoas do círculo bem próximo de Jesus. Era alguém que estava acostumado a estar com Jesus, a ver o que Jesus Cristo fazia, as maravilhas que ele fazia no meio do povo. Quem é este? Será, irmãos, que em algum momento de nossa vida, a nossa exclamação também não é idêntica a esta? Quem é este? E fica atrás dessa pergunta, irmãos, uma outra pergunta: será que nós não conhecemos a quem nós servimos? Será que nós estamos alheios ao seu poder, à sua autoridade? Ou será que, como eu disse pela manhã, nós nos esquecemos dos benefícios que ele nos tem feito? O salmista, em determinado momento, ele fez a seguinte declaração: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? Que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que ele tem proporcionado à minha vida? E ele mesmo, entendendo que Deus era provedor de todas as coisas, ele disse: eu tomarei o cálice da salvação, eu pagarei os meus votos ao Senhor perante toda a congregação. Eu pagarei os meus votos diante da congregação, para que eles vejam e sintam e tenham o meu testemunho de tudo quanto ele tem feito por mim. E sabe, irmãos, esse texto, ele nos chama muito a atenção, porque nós encontramos nitidamente algumas ou as características dos ensinamentos de Jesus, e ao mesmo tempo a sua chamada para um discipulado radical. Ninguém, coloca isso no seu coração, você que está aqui presente, você que nos assiste pela internet, ninguém que quer servir a Cristo, ele pode olhar para trás. Quem lança a mão do arado não tem que ficar olhando para trás. Quem quer seguir a Jesus Cristo tem que estar pronto para a renúncia. Quem quer seguir a Jesus Cristo não tem que satisfazer os desejos do mundo. E Jesus Cristo, ele é radical. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar pai, quem não deixar mãe, por amor de mim, não é digno de mim. E assim vai, irmãos. O ensinamento de Cristo, ele é radical. O seu discipulado, ele é radical. Tanto é que quando ele chama os seus discípulos para segui-lo, cada um deles tinha uma tarefa, cada um deles tinha, vamos dizer, um emprego, se assim podemos dizer. Ao simples chamado de Jesus Cristo, eles foram capazes de abandonar tudo,
por causa da autoridade daquele que os chamou. Quem é este que diz para um pescador: venha após mim, que eu vos farei pescadores de homens? Quem é a autoridade? Um homem que trabalhava numa coletoria diz para ele: vem, siga-me. Quem é este? Você já parou para pensar quem é este que você segue ou diz seguir? Você já parou para pensar que ele quer de nós não apenas metade do que nós somos? Você já parou para pensar que ele diz para mim e para você: olha, se você não abandonar tudo e não me seguir, não é digno de mim? Quem é este que você segue? Quem é este que você diz servir? Se você não é capaz de abrir mão de nada, tem hora para seguir a Cristo. Queridos, nesse texto, nós encontramos as características do ensinamento de Cristo. E quando Ele nos chama para um discipulado radical, Ele é radical, sim, porque Ele quer que nós entreguemos a nossa vida, a nossa família, tudo que temos, tudo que somos nas mãos dEle. Ele não aceita metade. Ele não aceita um pé no mundo e um pé na igreja. Ele é radical no seu chamado, no seu discipulado, em tudo aquilo que Ele diz que precisamos fazer. E aqui, irmãos, nesse sermão, nesse texto, nós podemos encontrar, verificar a superioridade que Ele mostra no seu sermão entre o fazer, o dizer e o saber. Às vezes, queridos, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Quantas vezes nós sabemos o que precisamos dizer, porque nós temos conhecimento, mas conhecimento apenas não basta. Não basta eu ter conhecimento, eu preciso dizer, ter um discurso e fazer aquilo que eu digo que eu faço. Há uma diferença muito grande entre o discurso e o efetuar. Queridos, o que Cristo nos ensina, ele é importante para a prática do nosso viver diário como cristão. Você já viu aquela propaganda? Alguém poderia arrumar um copo d'água para mim, por favor? Você já viu aquela propaganda antiga que dizia o seguinte: parece, mas não é? Denorex, parece, mas não é? Olha, a sua voz continua a mesma, do seu cabelo, quanta diferença! Irmãos, há muitos crentes, ou pessoas que se dizem crentes, que parecem, mas não são. Temos que ter cuidado, irmãos, com o que nós dizemos professar e aquilo que na realidade nós professamos. Há uma distância muito grande, às vezes, no nosso discurso, da nossa prática. Eu gostaria que nesta noite, irmãos, nós pudéssemos observar o nosso mestre. Obrigado, neném. Eu gostaria que nessa noite observar a pessoa do mestre dita a partir de 2 pontos importantes. Primeiro, da sua doutrina. E em segundo, da sua autoridade. O versículo 2, que nós lemos, diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão estava atônita, a multidão estava maravilhada pela forma como ele ministrava, pela forma como ele falava, com uma forma correta, e eles viam naquele homem sinceridade em expressar a sua doutrina correta, despretensiosa, e da maneira
como Jesus mostrava para eles e expunha para eles a lei de Moisés. E com certeza, irmãos, aqueles ouvintes de Jesus Cristo não era, o primeiro mestre que eles ouviam. Com certeza, eles já haviam ouvido muitos mestres, muitos rabinos, muitos rabis. Mas, ao olhar para o ensino de Jesus Cristo, ao olhar para a sua doutrina, eles perceberam a forma como ele expunha, sem interesse, é algo correto, despretensiosa. Mas eles olharam naquele homem, eles perceberam, alguma coisa diferente tem neste homem. Os seus ensinos é totalmente diferente dos outros que nós ouvimos. Sabe o que é isso, irmãos? É sinceridade. Sabe o que é isso, irmãos? É você interpretar a palavra de Deus como ela tem e precisa ser interpretada. Aqueles homens, ouvintes de Jesus Cristo, eles estavam familiarizados com mestres que atavam pesados fardos sobre os seus ouvintes, criavam leis e mais leis, mas eles próprios, eles mesmos, não conseguiam mover esses fardos. Mateus 23, irmãos, versículos de 1 a 7, eu gostaria que você acompanhasse comigo, abrisse a sua Bíblia. Vamos pegar o hábito de abrir a Bíblia. Não vamos ficar esperando que o texto seja projetado na tela. Traga a tua Bíblia e leia na tua Bíblia. Porque vai passar, se nós continuarmos assim, vai passar um tempo que nós não vamos mais saber abrir a nossa Bíblia. Eu vou mandar abrir em Gênesis, vai lá em Apocalipse. Por quê? Porque a mídia passa na tela e eu leio. Não preciso trazer minha Bíblia para a igreja mais. Vamos pegar o hábito de ler, acompanhar a leitura na nossa Bíblia. Amém? Então vamos ler Mateus 23, versos de 1 a 7. E então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e os fariseus. Eram esses os mestres que aquela multidão, ouvinte de Jesus Cristo, estavam acostumados a ouvirem. Os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vocês deverão observar sim a doutrina, vocês devem sim ouvir o que eles disserem, mas fiquem atentos, não procedam em conformidade, não procedam da mesma maneira com as suas obras, porque o texto diz e completa: dizem e não fazem. É muito fácil mandar, não é verdade? É muito fácil dar ordens, mas nós precisamos entender que quem dá ordem precisa estar à frente das pessoas. Então, Jesus Cristo diz que esses homens, os escribas, os fariseus, eles atam fardos pesados demais, fardos difíceis de suportar, e eles pegam esses fardos pesados e colocam nos ombros dos homens. Eles, porém, diz o versículo 4, nem com o dedo querem movê-los, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras que eles fazem para serem vistos pelos homens. Trazem largos flactérios e alargam as franjas da sua veste para serem observados. Querem os holofotes, querem aplausos. E diz mais Jesus Cristo: e amam os primeiros lugares nas ceias,
e as primeiras cadeias nas sinagogas, e as saudações nas praças, e gostam de serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, mestre, mestre. Irmãos, as palavras de Jesus, como ele mesmo asseverou, são espírito, vida. Jesus Cristo quer e deseja que todos os seus ouvintes sejam praticantes, que sejam ungidos pelo seu Espírito Santo e que tenham vida abundante e creiam na palavra da verdade, que é o próprio Jesus Cristo, que ele mesmo afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar nesta noite com os irmãos é a doutrina de Jesus. É a doutrina de Jesus. Ele não procura colocar fardos, ele não procura colocar peso nos ombros das pessoas, mas ele ensina o puro evangelho, o fino evangelho. Ele ensina a verdade e espera que os seus ouvintes entendam, a observem e cumpram aquilo que ele ensinou. Ele tratou 12 apóstolos, preparou 12 homens rudes, alguns deles, e os preparou para divulgar o evangelho por todo o mundo. Quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai este evangelho que eu vos estou ensinando a toda criatura, até que eu volte. Eu estarei com vocês, não tenham medo, eu vou estar com vocês até que eu volte para buscar a minha igreja. A segunda coisa que me chama a atenção é a autoridade de Jesus. Não só me chama a atenção, mas chamou a atenção também da multidão, atônica, admirada. Irmãos, nós deveríamos nos tornar também admirados ou admiradores da doutrina, da autoridade de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu transfiro esse poder, essa autoridade para vocês como igreja. Portanto, ide e pregai esse evangelho a toda criatura, e sejam minhas testemunhas em Samaria, na Judeia, em todos os confins da terra. Será que nós estamos cumprindo isso aqui, irmãos? É-me dado todo o poder. Que poder eu tenho para pegar a palavra de Deus? Você tem esse poder, o power, o dínamos. É a palavra de onde sai dinamite. Eu tenho esse poder para testemunhar de Cristo. Eu me contento apenas em vir, ouvir a palavra de Deus e simplesmente não sair disso. A autoridade, irmãos, de Jesus Cristo deveria nos deixar admirados. Até o dia de hoje, a autoridade com que ele ensinou e os ensinamentos que ele deixou para nós são coisas eternas que deveriam entrar na nossa mente e perpetuar no nosso coração para todo sempre. Eu penso, irmãos, que se nós levássemos o evangelho a sério, como deveríamos levar, as nossas igrejas não caberiam as pessoas que deveriam se converter a Jesus Cristo. Só que eu não evangelizo, eu não testemunho, eu não vivo o evangelho, muito pelo contrário, às vezes eu afasto as pessoas de Cristo, porque eu não vivo aquilo que eu digo que eu precisaria viver. No verso 29, que nós lemos, o texto faz a seguinte afirmação: por que a multidão o admirava? Por que a multidão estava assim, vamos dizer, estupefata com os ensinos de Jesus Cristo? Porque, diz o verso 29, os ensinava como tendo autoridade. As doutrinas que ele ensinava, ele o fazia como tendo
autoridade, e não como os escribas, como os fariseus. Era extraordinário, irmãos, a forma como ele ensinava, a autoridade que ele tinha. Ele não hesitava, ele não era inseguro e muito menos extravagante. Ele não precisava pular de um lado para o outro, levantar a mão e jogar a perna para o outro e fazer 1001 piruetas para as pessoas prestassem atenção no seu ensinamento. Ele era simples, ele era muito simples, e essa autoridade era real, essa autoridade era natural, e essa autoridade maravilhava a multidão daqueles que o ouviam. E essa autoridade, irmãos, com que Cristo ensinava, ainda está presente no dia de hoje. Está escrito. Ele só não está falando ao vivo, como ele falou com aquela multidão que estava ouvindo, mas os seus discípulos, alguns deles, registrou a forma como ele ensinava da sua autoridade. As pessoas não questionavam o que ele ensinava, porque viam nele autoridade. E não era uma autoridade qualquer. Era uma autoridade de um mestre. Era a autoridade de alguém que sabia o que estava ensinando. Aquele homem, Jesus Cristo, ensinava a lei absoluta, real, conforme ela estava escrito. Ele não pegava aquela lei e começava a fazer subleis em cima dela. Ele ensinava uma lei absoluta. Ele interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Era judeu, mas não seguia os padrões judaicos. Seus ensinos não estão culturalmente limitados ao povo judeu apenas. Os ensinamentos de Jesus Cristo, eles são universais. Universal, digo. Irmãos, é tremendo. Eu lembro que quando Deus nos deu a oportunidade, a mim e a Keila, de visitarmos Israel, algumas partes de Israel, nós estivemos no Monte das Oliveiras. E à medida que a gente ia subindo, em cada lado do jardim, tinha uma placa com uma bem-aventurança. E quando nós chegamos nesse local, onde dizem que Jesus ensinou, proferiu o Sermão do Monte, nós encontramos grupos de cristãos do mundo inteiro, louvando a Deus na sua língua. Quando nós estivemos no Mar Morto, quando eu saí das águas do Mar Morto, eu vi um grupo deve ser japonês, cantando um hino, grandioso és tu. Eu falei, oh Deus, obrigado, porque os teus ensinamentos são verdade. Muito obrigado, porque a sua lei é perfeita, refrigera a alma e alcança todo mundo, ela é universal. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, toda raça, em todo lugar, fosse atingido pelo amor de Deus e tivessem a vida eterna. A diferença, irmãos, era gritante, estava aí. Os escribas não tinham autoridade própria, como a que Jesus Cristo demonstrava sobre si mesmo. O Evangelho de João, capítulo 7, versos 15 a 17, nós lemos, e os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe as letras, se não a tens aprendido? Jesus lhes respondeu, dizendo, a minha doutrina
A minha autoridade não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A multidão, quando comparou os escribas fariseus com Jesus Cristo, eles entenderam essa diferença. Quem estava falando a verdade? Quem era o verdadeiro intérprete da lei? Quem é que queria aparecer ou quem é que queria realmente ensinar a verdade que liberta? Ele acrescenta ainda em João 14, versículos 8 a 9. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus olhou para Felipe: não acredito, Felipe, que você está me dizendo isto. Não posso acreditar. Estou com vocês há tanto tempo. Estou contigo há tanto tempo. Ainda não me conheces, Felipe? Você não me conhece ainda, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra meu Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz esta obra. Lembra, Milton, nós estudamos sobre a Trindade? Nós lemos esse texto no nosso discipulado. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Felipe, acorda! Igreja de Jesus Cristo, acorda! Precisamos, irmãos, centralizar a nossa vida nos ensinamentos de Cristo, na autoridade de Cristo, na autoridade dele como mestre, na autoridade de Jesus como Cristo, o Messias, o enviado do Senhor. Jesus sabia exatamente a sua missão. Tanto é que, em um determinado momento em que Pedro tentou tirar Jesus da cruz, ele diz: afasta-te de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro estava se deixando usar pelo inimigo, pelo diabo, por Satanás. Jesus Cristo, ele tinha autoridade como Cristo, como enviado, e ele sabia exatamente a sua missão. Ele sabia que tinha vindo ao mundo com uma missão. Qual era a missão? Resgatar o povo, remir, resgatar e levar o povo novamente à presença de Deus, fazer restauração. Ele era o cumprimento de toda a profecia. Mateus capítulo 10, versículo 40, nós continuamos lendo: Jesus Cristo como sendo Cristo, o enviado. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele era não apenas o enviado do Senhor, o Messias, o ungido, mas ele também era o cumprimento do tempo de Deus. É o que nós lemos em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, por isso arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede nas boas novas, e a boa nova sou eu. Felipe,
Você crê? Irmãos, nós cremos que as boas novas é o próprio Jesus Cristo e que no tempo de Deus, Jesus Cristo se tornou esse cumprimento do enviado de Deus à terra. Mas essa autoridade de Jesus é também como o Senhor. Jesus não era simplesmente um rabino, mas ele era mestre e Senhor. Ele dava ordens esperando obediência e fazia advertências a fim de corrigir os passos, o caminho daquele que dizia segui-lo. Senhor não é isto? Senhor não é aquele que tem total domínio sobre o seu cérebro? Se não fosse assim, se não é assim, por que eu me autodenomino servo do Senhor? Se eu não estou pronto para obedecer às ordens do Senhor, por que eu proclamo e digo que eu sou servo de Jesus Cristo? Irmãos, o servo é aquele que recebe ordens. O servo é aquele que recebe advertências. Lucas 6, versículo 46, nós lemos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Que tipo de senhorio é este? João 13, 13, e vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E ainda Mateus 7, 21, 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que se diz servo entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí, irmãos, eu penso, você já parou para pensar sobre esse verso 23? Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando Jesus diz isto, é porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Muitos, eu não quero aqui, fazer discriminação de quem quer que seja, mas usando a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, eu quero dizer algo, alertar algo nesta noite. Muitos membros de igreja, muitos que se dizem cristãos, vão ficar chocados naquele dia quando Jesus Cristo voltar e ouvir, quem sabe, essas palavras: não vos conheço, não vos conheço. Mas Senhor, eu era crente, mas Senhor, eu expulsei demônios, mas Senhor, eu profetizei, eu preguei na igreja. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz também que muitos conhecem a palavra de Deus para a sua própria condenação. Infelizmente, esta é a verdade, irmãos. Gostaria de dizer outras coisas para os irmãos, mas tem algo também que me alegra muito. É porque, por outro lado, se muitos serão rejeitados, muitos serão aceitos. Não é verdade? Muitos serão aceitos. Naquele dia, muitos serão recebidos de braços abertos e ouvirão do Senhor Jesus: vinde bendito do meu Pai, e entrai no reino, e entrai na cidade, na Nova Jerusalém, que está preparada para vocês. Aleluia! Irmãos, queiramos fazer parte deste grupo.
se eu digo, Senhor, Senhor, que seja verdadeiro. Que seja verdadeiro. Aquele homem tinha autoridade como Senhor. Por isso a multidão reconheceu a autoridade, reconheceu a sua doutrina. O rabino, ele ensinava a Torá. E o que é a Torá? A Torá é a Bíblia hebraica, composta dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números. A Torá é composta dos livros da lei. Enquanto os rabinos ensinavam a Torá, Jesus ensinava o verdadeiro sentido da Torá. Irmãos, a autoridade de Jesus era demonstrada também, não apenas como Senhor, mas como Salvador. Ele foi capaz de declarar quem era bem-aventurado e quem não era bem-aventurado. Ele apontou a porta estreita para a salvação. Ele reivindicou o direito de perdoar pecados, como nós pregamos hoje pela manhã, vocês se lembram daquele homem que foi levado, descido na frente de Jesus, com telhado, destelhado, a casa destelhada, e abaixou aquele homem, os amigos de Jesus, e Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Por que ele declarou aquilo? Eu expliquei de manhã. Porque normalmente, alguém que tinha uma lesão, um aleijado, um cego, um mudo, ou qualquer pessoa que tivesse uma deficiência, aquilo ali, na cultura, era tido como ofensa a Deus. Era resultado de um pecado. Ele tinha autoridade como Salvador. Como eu disse, ele declarou quem era bem-aventurado e quem não era bem-aventurado. Ele apontou a porta estreita para a salvação. Ele reivindicou o direito de perdoar pecados e ele concedeu salvação a muitos. No capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, preste atenção nessa palavra, e muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Por quê, irmãos? Eu tenho dito muitas vezes na oração da madrugada que nessa porta não admite mochilas, não admite bens, não admite malas. Você tem que entrar por ela como você está, sem apetrechos. É você. Mas para que você entre por esta porta, é preciso que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda a autoridade de Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. E por fim, a autoridade de Jesus, ela é demonstrada quando ele se coloca como juiz. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ante o sombrio cenário do juízo vindouro, ele se colocou na cadeira do juiz. Ele disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, coisa desse tipo. E então lhes direi abertamente: quem é que declara a condenação ou a absolvição? É o juiz. Então vos direi abertamente. E a sentença pode ser duas: ou entre ou saia. Entre para os céus ou entre para o inferno. Esta será a sentença do grande juiz
naquele dia. Concluindo a minha palavra, irmãos, nesta noite, este homem, ele mudou a história de toda a humanidade. Este homem foi um fenomenal pregador, porque ele tinha autoridade. E a autoridade não vinha dele mesmo. A autoridade vinha de Deus, o seu Pai. Ele ensina como autoridade de Deus e declara a lei de Deus. E ele espera, irmãos, que as pessoas, ele espera que nós edifiquemos as nossas casas espirituais, a nossa vida, a nossa família, na sua palavra, que é vida. Lembra da parábola do homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia? Mas o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, é o que ele está dizendo, é o que ele espera, que nós edifiquemos as nossas vidas na rocha, na coluna, sobre a palavra dele. Ele precisa ser obedecido e o Salvador concede as suas bênçãos a todos aqueles que agem desta forma. Não se pode, irmãos, fugir de seus ensinamentos. Se eu quero viver um evangelho pleno, eu tenho que observar a autoridade de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a sua doutrina. Eu não tenho como criar um outro evangelho. Se eu criar um outro evangelho, eu sou anátema. E há muita gente criando muitos evangelhos. Há muita gente criando a sua própria doutrina. Há muita gente atraindo multidões atrás de si. Assim como os escribas, assim como os fariseus. Como cristão verdadeiro, eu não posso fugir da sua autoridade, dos seus ensinamentos e das implicações decorrentes de segui-lo ou não. Ele não vai me pegar pela mão, ele não vai te pegar pela mão, e muito menos jogar um laço e te arrastar para que você possa segui-lo. Mas ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não há como fugir dos ensinamentos de Cristo e as suas implicações. Não há alternativa senão aceitar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, a sua doutrina e a sua autoridade ao pé da letra, sem restrições. Encerrando a minha palavra, eu queria fazer algumas perguntas e espero que você, no seu interior, responda com toda sinceridade. Como eu tenho encarado a doutrina de Jesus na minha vida? Com um respeito burguês e conformista, ou como o único caminho de Deus para a minha vida? Como você tem encarado a doutrina de Jesus? Segundo, no mundo de tantos conhecimentos, de tantas filosofias, quem realmente tem dirigido a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir? Paulo, em Romanos 12, versículo 1, ele diz: não tomem a forma do mundo. Pelo contrário, renovem a vossa mente, entendam qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, no mundo de tantas filosofias, de tanto conhecimento, quem realmente tem dirigido a sua maneira de pensar, de sentir e de agir?
para concluir, como eu tenho encarado o desafio de ser sal da terra e luz do mundo? Irmãos, eu creio que eu disse tudo aquilo que eu precisava dizer. Como eu digo sempre, eu não tenho como pegar ninguém pela mão e levar à presença de Deus. Eu não tenho como obrigar você, membro ou não, dessa igreja ou de outra igreja, eu não tenho como obrigá-lo a cumprir a doutrina, a crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador. Ser radical no seu modo de sentir e viver o Evangelho. Eu não tenho como obrigá-lo a fazer isto. Só quem pode fazer isto é o Espírito Santo de Deus. O que cabe me fazer, eu tenho feito aqui há 12 anos. É abrir a minha Bíblia e apresentar esta verdade que salva, que liberta, que cura, que transforma e que restaura. Que nesta noite, ouvindo essas palavras, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue sua vida para Cristo. Quem sabe você é membro de uma igreja há tantos anos, mas ainda não é convertido a Cristo. Aconteceu uma vez comigo, um rapaz de uma outra igreja que eu era pastor. Terminado o culto, ele me procurou e disse: pastor, hoje eu aceitei Cristo como meu Salvador. Eu olhei admirado para ele e falei: mas rapaz, você já é membro dessa igreja há tantos anos. Eu falei: eu sei, pastor, mas hoje eu permiti que Cristo entrasse na minha vida e mudasse a minha vida. Pode ser. Muitos podem estar aqui simplesmente porque foram ensinados a vir aqui, mas ainda não se converteram a Jesus Cristo. Quem sabe você está ouvindo essa palavra, mas ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Esta é a fonte de autoridade, Jesus Cristo. Pode ser que você, como Filipe, como aqueles discípulos que estavam no barco, admirados pelo que Jesus está fazendo e vai fazer, você diga: Senhor, me mostra o Pai. Quem é este? Quem é este? E você vai ouvi-lo dizer: eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, que morri na cruz do Calvário para te salvar, para te perdoar e restaurar a sua vida. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por nos permitir ler a Tua palavra, meditar nela, refletir nela e trazer, ó Deus, ensinamentos para as nossas vidas. Que nessa noite seja uma oportunidade de tomada de decisão. Que nessa noite aqui, querido Deus, muitos possam dizer como Josué: eu não quero saber quem vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber a quem você serve, eu quero servir ao Senhor. Ó Pai, ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua glória e a Tua unção sobre todos nós que aqui estamos, e que nós possamos servi-lo fielmente, que eu possa servi-lo, Senhor, com o meu melhor, e não apenas com as sobras. Ó Deus, manifesta mais uma vez, eu te peço, Teu poder de salvar e de restaurar vidas aqui nesta noite. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, do que necessitamos, para a honra e glória do Seu nome, nome de poder, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, o meu Senhor
o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém?